Vamos começar então, queridos. Hoje nós vamos falar sobre mais um sabotador e, na verdade, essa série ela diz respeito à nossa jornada aqui, né? Eu me lembro que... Fala, Vini. Tudo bem, querido? Tamo junto. Eu me lembro que quando eu me converti, né, conheci a Cristo e entendi a obra da cruz, eu falei para Deus, falei, pá, Deus, legal, né? Entendi isso aí, entendi a ideia, tô salvo, mas aí, né, a pergunta inevitável, pelo menos para mim, foi, tá, Deus, e aí, e agora, né? Tô salvo, tenho certeza da minha salvação, tô seguro, entendi a obra da cruz, mas qual que é o próximo passo, né? O que vem agora, né? E essa live fala justamente disso, né? O que vem depois da salvação, né? O que Deus tem para nós depois que a gente passa pela cruz de Cristo, que a gente recebe a nova vida em Cristo. E nós cremos, né? A palavra de Deus diz que Deus nos deu uma nova vida em Cristo, uma nova natureza, né? Uma natureza em Deus, ou seja, nós não estamos mais na velha vida, nem mais sujeitos à velha natureza. Nós recebemos uma nova vida, uma oportunidade divina de poder viver uma vida alinhada com Deus. É sobre isso que essa live fala. E como nós podemos viver essa vida na sua plenitude. Como nós podemos, né, experimentar da vida que Deus nos deu. Né? Muitas vezes nós pensamos ou nós projetamos muito para a eternidade, né? De como vai ser no céu, de como vai ser na eternidade, né? Dessa perfeição, né? Que é o céu, né? Às vezes a gente projeta como se isso fosse só para o céu, e eu creio que não, que nós já podemos começar a vivenciar o céu aqui na Terra. Lógico, não em toda a sua extensão, né? Mas nós já podemos experimentar muito do céu aqui na Terra, da vontade de Deus, né? Se manifestando, dos projetos de Deus, enfim. E essa é a vida que Deus tem para nós. Amém? Então, essa série de estudo ela está nos ajudando a identificar tudo aquilo que vem ou que se levanta contra esse objetivo, esse propósito de nós vermos uma vida abundante. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, né? Um tema que é muito falado hoje em dia, que são as emoções e como elas podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar nessa jornada. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 42, aqui que eu vou ler pra gente. O Salmo 42, especificamente o verso 5. Rodrigo, boa noite. José, Valerini, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre emoções, como elas podem nos sabotar, como elas podem atrapalhar, prejudicar a nossa caminhada com Deus. Salmo 42, verso 5, o que eu vou ler pra gente? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, queridos? Aqui o salmista, né, ele está dizendo, por que estou tão triste? Né? Por que estou tão aflito? Tem uma outra versão que diz assim, por que está tão abatida a minha alma? Né? É como se o salmista estivesse falando consigo mesmo, estivesse tendo a consciência dos sentimentos que estavam ali naquele momento habitando o seu coração, né? Então ele fala, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Daí ele fala, eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Amém, queridos? Então aqui a Bíblia, esse aqui é só um exemplo, né, de como as emoções elas fazem parte da nossa vida e de como elas também fazem parte da nossa relação com Deus. O salmista aqui estava tendo a consciência de uma tristeza, de uma aflição que estava na alma dele e estava conversando consigo mesmo, né? As emoções elas fazem parte da nossa caminhada e um tema muito, inclusive a gente fez um encontro eu não lembro mais ou menos, mas eu creio que foi acho que foi no final do ano passado, né, que o Cláudio esteve aqui com a gente. Cláudia, não lembro exatamente, mas acho que foi Cláudia Cris, né? Eles estiveram conosco, aquele casal de São Paulo, e nós falamos sobre inteligência emocional, né? Foi uma reunião de homens, Salmo 42:5, aqui ele está colocando aí. A Dani que perguntou. E ele trouxe uma palestra, uma reflexão sobre inteligência emocional. É um tipo de inteligência hoje que é muito estudada, ela é muito requisitada, principalmente pelas empresas, né? Quando vão contratar funcionários, as empresas hoje elas não buscam somente currículo, né, ou experiência profissional. O que você pode falar bastante? Na verdade, o que mais as pessoas buscam hoje é a inteligência emocional, né? Tem pessoas que são brilhantes que não têm nenhum currículo, né? Emocionalmente brilhantes e acabam se desenvolvendo em alguma área que goste e tal, e autodidata, né? A gente tem um amigo tropical que, por exemplo, ele trabalha com criação e ele não fez nenhuma faculdade, né, de publicidade, não fez nenhuma faculdade, né? E ele trabalha com isso há muitos anos, né? Ele que criou, inclusive, o logo aí da Surfer House. E, enfim, mas as pessoas hoje elas buscam muito, né, essa parte, esse equilíbrio emocional, né? Essa segurança e tudo mais. É isso que as pessoas querem ver, né? Pessoas aptas emocionalmente para lidar com situações, com circunstâncias, inclusive com outras pessoas, né? Porque a relação humana ela requer aí um tratar emocional, né? Então a gente vê isso, né, na vida natural, as empresas, o mercado de trabalho, né? As pessoas estão, além do currículo, além da experiência profissional, hoje existem uma série de dinâmicas de grupo que são feitas na seleção dos candidatos, onde eles estão procurando algumas características da inteligência emocional, de como você lida com as suas emoções, de como você lida com pessoas, com situações, com circunstâncias, porque, como a Kika falou, você pode ter muita bagagem ou muito conhecimento, mas pouca habilidade de lidar com as emoções. E normalmente essas pessoas elas acabam não sendo produtivas, né? No ambiente competitivo, no ambiente onde você precisa trabalhar com metas. Sob pressão. Trabalho sob pressão. Né? Em equipe, né? Pessoas que não sabem trabalhar com outras pessoas, né? Então, enfim, é algo que a gente vê isso, é muito comum nos nossos dias. Não era algo que era muito falado, talvez algumas décadas atrás, mas hoje é um tema que está na mesa e realmente a gente percebe muito isso, né? Equilíbrio, nós estamos falando sobre equilíbrio, né? Então, na verdade, a inteligência emocional é a forma como você lida com os sentimentos, a forma como você lida com as suas emoções, né? Como você se percebe, como você percebe as pessoas com quem você se relaciona, o mundo à sua volta, é a maneira como você lidar com a vida. Por isso é um tema tão importante, porque quando nós falamos que em Cristo nós recebemos uma nova vida, né, Nê? E nós recebemos a oportunidade de começarmos ou recomeçarmos uma jornada na presença de Deus, as nossas emoções elas fazem parte do jogo, né? Então, eu deixei de ser o velho Sérgio, ou ganhei a oportunidade de deixar o velho Sérgio para trás e me tornar um novo homem, né? Como diz ali o texto de
de 1 Coríntios, né? Que a Kika sempre fala desse versículo, 5,17, mas as minhas emoções, elas continuam existindo, né? E eu creio que o que muda muito na nossa relação, quando digo nossa relação com as nossas emoções, é o fato de nós termos um novo elemento em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Porque antes nós não tínhamos o Espírito Santo, né? E agora, nessa nova vida, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos o privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus e de nós termos, vamos dizer assim, a ajuda ou auxílio do Espírito Santo de Deus no trato das nossas emoções, da maneira como nós sentimos, na maneira como nós nos comportamos. E eu me lembro que quando eu fiz um curso, né, uma validação em São Paulo, na área de desenvolvimento humano, inclusive com o Rode, né, que vocês conhecem, muitos aí conhecem o pastor Rode, o Binato também, que é um grande amigo lá de São Paulo, que trabalha nessa área de desenvolvimento humano. Eu aprendi muito nesse curso sobre emoções, sobre como lidar com as emoções, de onde as emoções vêm e surgem. E eu aprendi uma coisa que eu guardei para mim e que fez muito sentido, que fala que nós podemos, todo sentimento, toda emoção, ela é legítima, mas nós não podemos ser sequestrados por elas, né? Porque muitas vezes é exatamente isso que acontece, né? Nós acabamos sendo sequestrados pelas nossas emoções, nós acabamos, mais ou menos aquela frase quando a gente diz, fiquei cego, né? É quando um sentimento ele passa a existir e ele passa a controlar a nossa vida, ele sequestra a nossa vida, ele toma as rédeas da nossa vida. E normalmente é aí que a gente acaba ou se precipitando, ou errando, ou fazendo aquilo que nós não deveríamos fazer, porque nós somos sequestrados por um sentimento, por uma emoção. Isso muitas vezes é sinal dessa falta de inteligência emocional, ou seja, nós podemos sentir, e isso é legítimo, mas nós temos que estar no comando daquilo que nós estamos sentindo. É justamente o que nós lemos lá no Salmo 42, percebe? O salmista estava dizendo assim, por que estou tão triste? Ou seja, ele estava identificando a tristeza. Por que estou tão aflito? Era legítima a aflição que ele estava sentindo naquele momento. Mas aí ele para e fala assim, eu vou colocar a minha esperança em Deus. Então é como se ele dissesse assim, ok, eu estou triste, ok, eu estou aflito, mas eu não vou me deixar, é mais ou menos isso, né? Dominar. Até a Lu escreveu aqui, né? E a Neuza também, a Neuza colocou, nós somos reféns, né? E a Lu, pois as emoções não podem nos dominar, é exatamente isso, né? E eu acho que um ponto, né, que a gente já estudou bastante e já falou bastante com vocês a respeito, assim, um ponto que ajuda na palavra de Deus, né, a nos dar esse controle, a nos ajudar nesse controle, é o fruto do Espírito, né, que tá lá em Gálatas 5, ali 22, né, 23 e 24, e até o 22 e 23 especificamente ele fala do fruto, né, de cada um, que diz, né, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quer dizer, são coisas que nós precisamos buscar, né? O Espírito de Deus que habita em nós, ele produz isso, né? Então, é um ponto, por exemplo, se você se sente dominado pelas suas emoções, se você se sente dominado, né, por sentimentos que estão te fazendo refém, né? Ore ao Senhor, fale com o Espírito Santo de Deus, porque
e o Espírito de Deus que habita em nós, que produz esse fruto, né? Que nos dá essa condição de termos um controle emocional, né? E é o que tem faltado hoje aí nessa sociedade, né? Infelizmente. A Cris está perguntando Gálatas 5, 22 e 23. Aí você pode ler do 16 até o 26, mas especificamente isso que eu li está no 22 e 23. Isso. Amém, queridos? Isso, a Lu colocou ali, Gálatas 5, 22 e 23. Então essa é a ideia. O salmista, ele identifica o sentimento dele, ele identifica a tristeza, ele identifica a aflição. Então aqui a inteligência emocional não é você negar as suas emoções. Ou ignorar as suas emoções. Não é disso que se trata. Pelo contrário, é você ter consciência do que você está sentindo e você tomar as rédeas, ou seja, você não ser dominado por suas emoções, ou sequestrado por suas emoções, mas tomar as rédeas da sua própria vida e você entender e ter a consciência do que você quer fazer. E o salmista fala ali, né? Eu colocarei a minha confiança, né? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ou seja, ele estava triste e ele estava aflito, mas ele decidiu não ser dominado nem pela tristeza e nem pela aflição. Ele decidiu colocar a sua esperança em Deus. Amém, queridos? Por isso que as emoções, elas podem tanto ser aliadas nossas, como elas podem ser grandes sabotadoras da nossa vida. Sim. Amém? Então a ideia aqui hoje do nosso papo é a gente entender um pouco de como isso funciona, né? De como nós podemos lidar com isso. Nós sabemos, a Bíblia diz que Deus também tem sentimentos, Deus também tem emoções. Na Bíblia fala que Deus se ira, né? A Bíblia fala que Deus ama, né? Que Deus... A Bíblia diz, né, que Jesus chorou, Jesus também se entristeceu. Né? Isso faz parte tanto da natureza divina quanto da natureza humana. Isso é parte da nossa criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, muito daquilo que Deus é, nós também somos, da forma como Deus nos criou. Né? Então, Deus colocou isso em nós. O problema é que, assim como tudo na nossa vida, né, os nossos sentimentos, eles também são afetados pelo pecado. Então, o pecado, ele distorce tudo aquilo que Deus criou. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos sobre sentimento. Abre lá em Jeremias 17:9, pessoal. Abre aí Jeremias 17:9, que é um texto que abre os nossos olhos quando a gente fala sobre emoções e sentimentos. Jeremias 17:9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o nosso coração, ele é enganoso. Né? E interessante que na linguagem de hoje, né, ele vai falando que ele está doente demais para ser curado. O que ele está querendo dizer? Que o nosso coração... A natureza humana foi afetada pelo pecado. Então, muitas vezes, o nosso coração, ele nos engana, porque ele produz sentimentos e emoções que, se não forem analisadas, se nós não tivermos consciência, elas podem nos levar ou podem nos afastar de Deus. Né? Por isso a gente tem que ter muita sabedoria com aquilo que nós sentimos, com as emoções que são geradas dentro de nós. E uma coisa que eu acho interessante, abre lá em o Evangelho de João, pessoal. Eu tentar ser um pouquinho mais prático com vocês, pensando um pouco no processo de como lidar com as emoções. Nós sabemos que as emoções, elas estão ligadas diretamente à forma como nós pensamos, né? Ao significado que nós damos para as coisas, ao que nós chamamos de modelo mental, né? A forma como eu penso
ela gera emoções e as emoções geram comportamento. Então, eu penso, eu sinto e eu ajo. Amém? É mais ou menos essa a ordem das coisas. Então, a origem de tudo está muito baseado nas verdades que eu tenho, ou nas crenças pessoais que eu tenho a respeito de mim mesmo, a respeito de Deus, a respeito do mundo que nós vivemos. Então, assim como eu penso, eu sinto. E assim como eu sinto, eu ajo ou reajo. Vamos ler o que diz aí João 17:17. Que eles estejam teus. Isso. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então aqui Jesus ele estava orando e ele fala, né, que eles sejam teus. Ele estava orando a respeito de nós, estava falando sobre nós, né, sobre aqueles que está falando dos discípulos, de todos aqueles que iriam crer depois deles. E ele fala que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem, a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro passo que nós precisamos estabelecer é alinhar as nossas crenças, né? Alinhar as nossas verdades às verdades de Deus. Porque, por exemplo, a maneira como eu vejo Deus, ou a forma como... Se eu penso, se eu tenho uma verdade, uma convicção, um paradigma de que Deus é mau, algumas pessoas... Que Deus não é justo. Por exemplo, né? Aquela ideia de que Deus é um Deus... ocupado, carrancudo, né? Um Deus que não se importa. Se eu tenho esse tipo de pensamento a respeito de Deus, esse pensamento ele vai gerar em mim um tipo de emoção, né? João 17:17. Isso. E aí essa emoção vai gerar um comportamento, né? Um exemplo que eu uso muito, assim, que eu acho que ele é muito prático. Boa noite, Ivo. Boa noite, Breno. Bem-vindos. É o exemplo que é meio senso comum, assim, pelo menos as pessoas que eu já conversei a respeito disso, que é o telefone que toca de madrugada. Pensa comigo aí, pessoal. Se você está em casa dormindo, tranquilo, o teu telefone toca 3 horas da manhã. O que você pensa? Aconteceu alguma coisa. Né? E não é boa. Aconteceu... Sempre vai pro lado negativo, né? Não é verdade, pessoal? Não sei, se for verdade para você, escreve aí pra gente ir lendo com você aí, né? Então, toca o telefone de madrugada, você, né? Na verdade, você já levanta assustado e normalmente você tem uma sensação de que algo ruim aconteceu. Mas na verdade, o que aconteceu? Qual é o fato? O telefone tocou. Não é, pessoal? O que aconteceu de verdade? O telefone tocou. Olha, Lu, morreu alguém. Evlaí, né? Verdade, Robson. Mas o que aconteceu? Tocou o telefone, pessoal. Agora, o significado que você está dando para aquele telefone ter tocado de madrugada é uma crença que você tem, né? De que telefone tocar de madrugada é coisa ruim. Então, porque você pensa assim, quando você acorda e vai pegar o telefone, teu coração já está o quê? Acelerado, porque a emoção que é gerada dentro de você é uma emoção de medo. Algo aconteceu, alguém morreu, né? E aí você já acaba tropeçando, chutando a quina do... né? Por quê? E aí isso gera uma ação. Faz sentido para vocês, pessoal? É ou não é verdade? Não é? Você já fica a mil, o coração acelera. É tudo muito rápido, isso é uma fração de segundo, né? Eu durmo com o telefone desligado. Boa estratégia, né? Mas você vê, várias pessoas falaram que sim, né? Eu também, é verdade, a Lu. Então, percebe? Eu penso, eu tenho uma ideia, uma verdade.
essa verdade, a hora que a situação acontece, gera uma emoção que gera um comportamento. Então, por isso que é tão importante nós analisarmos o começo do processo. Qual que é o começo do processo? Quais são as nossas verdades? Porque dependendo do que eu penso, as minhas emoções podem me levar para perto de Deus ou me distanciar de Deus. Não é verdade isso, né? Para tudo, né? Você percebeu aí, pessoal? Então, aí que tá, você precisa... Aí que eu creio que... Eu falei isso, não sei se foi nesse domingo, um outro domingo que eu preguei ali na Surf House, que eu falei que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço sobre a mim mesmo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de mim mesmo. Ou seja, o conhecimento de Deus, de quem é Deus, da verdade de Deus para a minha vida, acaba revelando mais de mim mesmo. Eu creio que um dos papéis do Espírito Santo em nós, nessa nova jornada, é expandir a nossa consciência. A Débora falou que foi nesse domingo. Foi nesse domingo, né, Débora? Eu creio que o Espírito Santo nos ajuda muito a nós percebermos as nossas emoções e nós identificarmos se essas emoções elas estão alinhadas com o coração de Deus ou se elas são fruto desse coração enganoso que nós lemos lá em Jeremias no capítulo 17. E assim a gente consegue talvez peneirar, ou como fez o salmista, né? Tá ok, tá doendo, tá ok, eu tô triste, tá ok, eu tô aflito, mas ok, eu consigo separar aquilo que eu sinto da forma como eu vou agir e das decisões que eu vou tomar. E eu sei onde está meu socorro, que é onde ele foi buscar, né? Em Deus. Né? Que é o que ele deixou claro aqui, né? A minha esperança está no Senhor. Né? Ainda o louvarei, ou seja, ele tem a fé dele, espera o agir de Deus na tristeza, né? Então, é algo que é um exercício legal, né? Um exemplo muito legal aí pra gente colocar em prática na nossa vida, né? Em meio à tristeza, angústia, ansiedade, aflição, medo, a gente saber que a gente tem um Deus que é por nós, né? E a gente percebe muito o quanto as pessoas acabam, não vou dizer atrapalhando a sua jornada, acabam atrasando a sua jornada. Muitas pessoas são muito reféns, né? São muito sentimentais demais. Talvez seja a palavra refém, né? Porque, como eu disse, o problema não está no sentimento em si, mas o que você faz com ele, como você lida com esses sentimentos. A gente vê muitas pessoas, ou magoadas, né, com Deus. Nós estamos falando da relação com Deus, né, pessoal? Ou, enfim, ou então tem pessoas que precisam, porque eu não senti Deus, ou sabe, elas precisam se apegar a alguma coisa, a algum sentimento. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista, né, galera? Nós não andamos, não são as emoções que governam a nossa vida. O que governa a nossa vida é a nossa fé. Nós andamos por fé, né? E não por emoções. Às vezes nós sentimos Deus. Eu já tive momentos na nossa vida, né, Ney? Várias vezes que a gente sentiu Deus. Sim. Ou que houve talvez um tremor dentro de você, uma emoção muito forte. Amém, isso é maravilhoso. Só que nós não podemos ficar refém desses sentimentos. Tem momentos onde Deus não vai falar nada, Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. Tem momentos onde Deus vai ficar em silêncio, você não vai ter nenhum tipo de arrepio, né? Nenhuma sensação extraordinária, e Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. Nós precisamos aprender a lidar, a controlar e a fazer escolhas em meio às emoções. Amém, queridos? Porque enganoso é o coração. Amém? E nós vivemos uma geração hoje que ela é muito inclinada às coisas da alma. O evangelho ficou muito
muito assim, se explora muito, né, as emoções, as sensações, né, o próprio culto, a própria liturgia, muitas vezes, da própria igreja, ela é muito voltada a gerar sensações nas pessoas, né, e isso não necessariamente é Deus, tá, galera? Isso pode ser uma série de outras coisas e não necessariamente o agir de Deus, uma voz de Deus. A gente precisa ter muita clareza dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, faça esse exercício aí do telefone, né? E transfere isso para outras crenças que você tem. Lu, siga o seu coração. A maior mentira do mundo atual, verdade. Galera, eu falei um pouco sobre isso outro dia. Onde a Bíblia diz que a paz é o árbitro, né, do nosso coração. É a paz que deve dirigir, né, as nossas ações, escolhas e tudo mais, né? Siga o seu coração. E Deus fala que o coração é enganoso, e é mesmo. Eu diria o seguinte, o que rege a nossa vida é a verdade de Deus. Por isso que nós lemos em João 17, né? Que guia-nos a tua verdade, né? A verdade de Deus é a regra, né? É ela quem nos conduz. Então, se, né, como usando o exemplo que a Lu colocou, siga o seu coração. Se o meu coração, né? Eu estou sentindo isso. Se o que eu estou sentindo não está alinhado à verdade de Deus, meu irmão, abre mão do que você está sentindo e escolha a verdade de Deus. Amém? Porque o teu coração, ele pode estar te distanciando de Deus. Pode ser que às vezes, na tua caminhada, né, na tua jornada, na tua intimidade, você está tão íntimo de Deus que o teu coração, né, está muito perto do coração de Deus. Então, talvez em alguns momentos, aquilo que você está sentindo, Deus também está sentindo. E aí, amém. Porque você tem convicção, você está alinhado com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com o caráter de Deus, com a revelação de Deus para a tua vida. Então, ok, o teu coração está alinhado e você pode caminhar. Agora, entre aquilo que você sente e a palavra de Deus, fique sempre com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz, né, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Outro dia a Kika falou sobre aquele texto onde Deus zela, né? Deus zela, Ele vela. Ele vela para cumprir a sua palavra. Para que a sua palavra se cumpra, né? Amém, queridos? Então, as promessas de Deus, elas são verdadeiras e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, entre aquilo que você sente e aquilo que a palavra de Deus diz, fique sempre com o que a palavra de Deus fala. Obedeça a palavra de Deus, mesmo que isso seja contrário ao que está sentindo o teu coração. Olha que sério isso, meu irmão. Escolha sempre obedecer, mesmo que o seu coração esteja dizendo o contrário, porque o nosso coração pode nos enganar. Amém? Então, assim, existem vários sentimentos, né? E a gente precisa aprender a lidar com eles. Estava falando sobre, hoje a gente está falando sobre carência, né, Nene? Você quer falar um pouco sobre esse sentimento e como ele pode sabotar? Não, eu acho que a gente teve algumas situações que a gente viveu agora, recentemente, onde você percebe que as pessoas são dominadas pelas suas carências, né? E as atitudes, e você tem que viver em função da carência do outro. Quem já teve isso, né? Você precisa, as pessoas carentes, muitas vezes o que elas querem, que você tem que supri-las naquela carência, e ela não reconhece a carência, né? Mas se você não supre ela naquilo que ela entende, na carência dela exatamente, geram-se conflitos, né? Geram situações. Então, eu acho que hoje, né, outro dia a gente estava falando assim, enfim, esse mundo ele tá tão julgador, né? Você tem que agora medir as palavras, né? Você tem que
tomar cuidado com o que você fala, porque qualquer letrinha, qualquer palavra é uma ofensa, é um não sei o quê, né? Você não pode. Outro dia eu falei, né, criado mudo, eu tive que, ai, meu Deus, falei errado, gente, desculpa, não é criado mudo, como que chama agora? Mesinha de cabeceira, sei lá como que chama. Mas sabe, é uma tensão que, né, que a gente acaba vivendo por conta de carência, por conta de você ter que se preocupar em, não é nem ofender, porque acho que tem tanta coisa aí que está sendo colocada, né, de uma forma tão errada, né, mas que você acaba tendo que trabalhar com a carência do outro para não ofender o outro. Esse politicamente correto, que eu também acho isso um absurdo, não acho nada político, não acho nada correto, muito mimimi, Adri, isso é verdade. Então, sabe, são situações assim que a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje, para você ajudar alguém, às vezes você tem que tomar cuidado, porque a pessoa às vezes se ofende e tal. É tanta coisa, né, que a gente tem que se preocupar. E enquanto Deus só diz pra gente viver a palavra, né, a gente amar uns aos outros, nós sermos verdadeiros, sabe? Então é tão simples, né? As relações, elas devem ser construídas dentro de uma simplicidade onde cada um tem que se respeitar, cada um tem que entender que o outro é daquele jeito. Você pode ajudar o outro, você pode ser ajudado pelo outro. Isso é uma troca sem ofensas, sem muito, né, mimimi, mas enfim, o mundo hoje está muito complicado, né? E isso acaba afastando a gente daquilo que a palavra de Deus mesmo diz. Então, acho que esse é um ponto assim que a gente tem que se atentar aí, né? A nossa carência, ela é nossa, né? E Deus é poderoso para cuidar de nós, né? Pra gente abrir o nosso coração e Deus tratar aquilo e arrancar aquilo do nosso coração. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas, né? Você tem que alimentar o ponto negativo do outro, em vez de ajudar a encerrar, a zerar, a acabar e a pessoa superar isso. Então, que a gente reconheça, cada um de nós, as nossas carências, as nossas dificuldades, né? Que a gente busque isso aos pés do Senhor, né? Senhor, mostra a mim, revela a mim, né? Quais são, o que tem me afastado de ti, quais são as feridas que tem na minha alma, e me cura, me trata, né? Porque daqui a pouco nós não vamos poder mais falar, né? A gente está indo para o mundo está caminhando para um ponto onde as pessoas não vão mais poder falar, né? Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, né? E falando para ela a importância dela aprender, adota um gato, a importância dela aprender a dizer não. Gente, eu tive que aprender a dizer não, né? E foi tão libertador para mim, foi tão maravilhoso. Como é bom, né? Você aprender a dizer não, você falar, olha, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, eu não concordo com isso, né? Eu não quero ir ali, eu não quero comer isso, enfim, é importante, porque eu acho que você começa a olhar para você começa a entender, Adri, precisa aprender, né? E como é libertador, gente, como é libertador. Eu lembro hoje, assim, né, da dificuldade que eu tinha de falar não. Não era não pra... Eu tinha muito que era sim, o que é não, mas sabe aquela coisa? Você quer ir ali ou acolá? Onde você quer ir? Então vamos acolá. E às vezes eu queria ir ali, entende? São coisas assim que você gosta disso? Eu gosto, mas vamos pedir o quê? Essa pizza? Tá bom. Então sabe, eu sempre tinha que ser, eu sempre cedia. E eu falava, gente, ninguém, se eu não falar aqui, levantar minha mão aqui, é fácil, né? Você ser aquela pessoa que sempre concorda com o outro, sempre faz o que o outro quer, sempre, né? Então, assim, é muito complicado porque você acaba se anulando,
né, a falar. A Bea tá falando, né, preciso muito dizer não. E é uma delícia, gente. A hora que você coloca isso na tua vida, né, e é muito bom, é libertador. Então eu desafio vocês hoje a aprender a falar não, que é muito bom. E aqui Já faz anos que eu aprendi, muitos anos. E isso aqui traz para um outro tema também, né? Que está relacionado não só à forma como eu sinto, ou de perceber as minhas emoções, mas de perceber a emoção do outro. E olha que a Lu colocou, né? Nós colocamos limites quando aprendemos a dizer não. É isso aí, a gente coloca um limite, né? Nas relações, a gente coloca um limite nas situações. Porque é importante mesmo, o Adri, né, colocou um pouco da cultura do brasileiro, não dizer não para não magoar o próximo, porque a gente tem que sempre, né, aquela coisa, né, já de criança, ai, olha, se você ganhou um presente, fala que você gostou e você não gostou, mas você não pode falar não. Aí o ano que vem a pessoa vai te dar o mesmo estilo de presente, mas você tem que falar, ai, obrigada, né, e aí você vai criando relações assim que não são saudáveis, né? E nós somos chamados, pessoal, a vida cristã é uma vida vivida em comunidade, né? Nós somos chamados para viver em comunidade, nós somos o corpo de Cristo. E uma das dificuldades que a gente vê, muitas pessoas acabam se distanciando da fé, acabam sabotando a sua vida espiritual por dificuldade em saber se relacionar. Né? Porque existem muitas emoções envolvidas numa comunidade. Você tem que ter muita inteligência emocional para você se conectar com pessoas. E eu vejo que isso aqui que está falando agora me despertou esse lance não só do que eu sinto, da consciência que eu tenho das minhas emoções, dos meus sentimentos, mas também da sensibilidade de perceber as emoções que existem e que transitam dentro do corpo de Cristo. Sim. Da minha comunidade, né? Sim. Então, pensando na Surf House, então, o que eu sinto quando eu estou ali, que sentimentos e emoções brotam dentro da minha relação com Deus, e ao mesmo tempo, como a minha presença, a maneira como me relaciono com as pessoas, o que isso gera de emoção e de sentimento, e como perceber no outro, a empatia de ver no outro, ou às vezes a dificuldade de ver no irmão a luta que ele está tendo com emoções que ele está sentindo. Então, como é que ele falou, em vez de você julgar então a emoção, o sentimento do outro, você se colocar no lugar do outro, ter essa empatia e em vez de se distanciar, procurar se aproximar para ajudar, né? Eu acho que isso também faz parte dessa inteligência emocional. Né? Muitas pessoas hoje têm medo de se relacionar por conta das emoções, né? Sim. Tem dificuldade de partilhar as emoções, de falar do que está no coração. E uma das coisas que a gente batalha muito na Surf House, que é o lance do ser real, de que a igreja seja um ambiente seguro, saudável, terapêutico, onde as pessoas possam ser verdadeiras consigo mesmas e expressar aquilo que está e habita o coração delas, sabe, pessoal? Onde eu possa falar de mim mesmo, das minhas misérias, das minhas lutas, como salmista, da minha tristeza ou da minha aflição, e encontrar ali irmãos que possam olhar para aquilo ou possam sentir aquilo que eu estou sentindo e me abraçarem, dizendo, olha, conta comigo, eu me importo com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, e nós encontrarmos então ali um ambiente onde eu possa ser transformado, onde eu possa lidar com aquilo que eu estou passando, né? E não como o julgamento, como a Neuza falou. E às vezes não é só o julgamento, às vezes é a zombaria, às vezes é o desdém com a dor do outro, né? Ou com a indiferença com aquilo que o outro está sentindo. Eu creio que isso é um grande exercício que nós precisamos ter e desenvolver enquanto igreja, enquanto família, né? Eu acho que é importante, né? O tão importante quanto você aprender a falar não, é você aprender a ouvir não. Porque aquele que fala não, ele tem que aprender a ouvir o não e respeitar o não, né?
Porque é muito fácil a gente falar não, né? Aprender a falar o não, né? Mas a gente está disposto a ouvir esse não, né? Então eu acho que aí que tá o segredo, né? O não que eu falo, eu também posso ouvir, eu devo ouvir e tenho que respeitar, né? É uma via, lembra que toda relação é uma via de mão dupla, né? Aquilo que o não que você diz é o não que você pode receber, né? Então que seja justo, né? Amém, queridos? Esse papo é um papo longo, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo ser bem prático e, na verdade, despertar, né? Trazer esse sabotador para você começar a perceber um pouco mais suas próprias emoções. Eu vou dar um exemplo aqui por exemplo, sobre a culpa. Né? A culpa é uma emoção muito presente na vida e muitas vezes muito presente na nossa relação com Deus. A culpa, ela pode ser fruto talvez de um pecado, de uma decisão errada que você teve, né? E aí, se essa é a razão da culpa, então a Bíblia diz que você deve o quê? Confessar o seu pecado, né? Se arrepender, e a Bíblia diz que o seu pecado será perdoado, né? Que Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Ou então a culpa pode ser por um engano do diabo. Você dizer, poxa, como assim engano do diabo? Pode ser que o diabo esteja te acusando. Ou seja, o diabo, você já confessou o seu pecado, você já se arrependeu do seu pecado, mas você continua se sentindo culpado. Por quê? Porque o diabo ou o teu coração enganoso está querendo gerar em você uma culpa sobre algo que, na verdade, já foi perdoado na cruz. Então percebe como um sentimento ele pode ter origem em lugares diferentes, e como é importante você aprender a perceber se aquela culpa é de fato genuína porque você errou e você precisa se arrepender, ou se aquela culpa ela está vindo, na verdade, do acusador. Sim. Que está querendo fazer você acreditar que aquele pecado não foi perdoado, né? Que você continua com aquela acusação sobre a tua vida. Então, você discernir isso e se posicionar... E lembrando que o acusador quem é, né, gente? É o diabo. É a voz acusadora do cinzento, diz o Adriano, né? É. Então, se é o diabo, você vai falar o quê? Né? Sujeita a Deus, submete a Deus, resiste ao diabo, ele vai fugir e fala assim, não, essa culpa ela não me pertence, eu já confessei meu pecado, já fui perdoado, toma posse do teu perdão, amém? E aí você rejeita esse sentimento. Ou então, se você... Nossa, confusa. Ou então, se você entendeu que a culpa é por causa de um erro que você cometeu, você precisa se arrepender, se arrependa. Então, você vê que ela pode ter origem em lugares diferentes. Lembrando, gente, que aquilo que a gente... Perdão não é remorso. Lembra que a gente já falou sobre isso. Quando você tem alguma culpa de algo que você precisa pedir perdão, você vai diante de Deus, Neuza, que nem você falou que está confuso. Vai lá, se arrependa de todo o seu coração, peça perdão ao Senhor. O que a Bíblia diz? Que Ele pega o nosso pecado e faz o quê? Joga lá no mais profundo abismo, e Ele não se lembra mais. E aí o que acontece? Muitas vezes isso está resolvido com Deus. Não tem mais culpa. Encerrado, não existe mais culpa, porque você já se acertou com Deus. Você já se arrependeu, né? E aí está resolvido. Só que às vezes o que acontece? O inimigo vem na tua cabeça e começa a lançar trazer de novo aquela culpa sobre aquele pecado e levantar dúvidas no teu coração, colocar sentimentos ali, pensamentos na tua cabeça que eles vão fazer o quê? Com que você se sinta incapaz diante de Deus por algo que você já resolveu. Então isso não vem de Deus. Por isso que é importante a gente discernir nessa hora. Se eu já me arrependi, se eu já resolvi essa questão com Deus, acabou. Assunto encerrado, como diz o Adri, ponto e basta, né, Adri? Então, assim, acabou, assunto encerrado. O diabo, ele não tem mais poder de te acusar sobre isso. E é aí que você tem que se levantar em voz alta em oração e dizer, diabo,
este meu pecado já foi perdoado, essa minha culpa não existe mais, você não tem direito de colocar isso na minha mente, porque o meu pecado, a minha culpa já foi zerada diante do meu Deus. Entende como é um levante de oração? Estou sendo castigado pelo que fiz. Isso, Neuza. Quando, na verdade, não, Deus não te castiga. Se você já se arrependeu, né, e você já se acertou com Deus, acabou o assunto, né? Obviamente que muitas vezes, né, eu lembro que a gente falava muito isso pro Felipe pequeno e fala até hoje, toda ação gera uma reação. Então, muitas vezes, tem pecados que deixam rastros nas nossas vidas, né? E nós vamos ter que ficar resolvendo esses rastros. Isso é uma coisa, não é castigo de Deus. São rastros que nós mesmos deixamos por conta de algum pecado. Consequência. Gente, faltou 1 minuto e meio aqui. Nós vamos ter que continuar a semana que vem. Né? A gente vai falar sobre tem outros temas também. Tem outras coisas aqui, como a tristeza, como a alegria. Tem outros pontos que nós vamos continuar, então, sobre as emoções da semana que vem. Espero que nesses pontos você tenha... Hashtag, é isso aí, Cris, acabou a palhaçada. Espero aí que vocês tenham buscado, peguem esses textos, gente, não deixa morrer no seu caderninho, leiam, releiam, pega o texto inteiro, não só o versículo que nós colocamos, leia o contexto para que ore, faça a sua lição de casa. Você tem 1 semana para exercitar esse tema e nós damos e para a gente dar continuidade aí na próxima. E um exercício bem prático para você essa semana. São muitas emoções, Lu, é isso aí, amiga. Perceba as suas emoções essa semana. Perceba o que você sente, por que você sente, de onde está vindo esse sentimento. Começa a discernir, pede ao Espírito Santo para te ajudar a perceber as suas emoções e a partir daí então você aprender a lidar com elas à luz da palavra de Deus. Amém, queridos?